Salmo de número 126, diz assim para nós a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Neto, você pode apagar aí para nós? Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te bendizemos. Nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus, ó Pai, que tem feito grandes coisas. E nós agradecemos, ó Deus. Nós te bendizemos nessa noite, porque o Senhor está conosco. E a tua palavra é viva, é eficaz, ela tem poder. E ela pode e mudará a nossa vida, Deus. Então fale conosco nessa noite, Deus. Aquieta o nosso coração, dá para nós, ó Deus, essa experiência e nos ajude a ser, Deus, terra boa, para que essa semente seja colhida por nós. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? O que você faz quando você precisa de esperança? O que você faz? Não sei você, mas de vez em quando parece que nós passamos por situações em que parece que de fato a esperança se vai. O ânimo, expectativa, parece que tudo vai embora, você não tem muita perspectiva. Para algumas pessoas a chegada do fim de ano é uma maravilha, porque tantas coisas boas, tanto a se comemorar, ou a expectativa de que 2020 teremos grandes oportunidades, mas para algumas pessoas a chegada de final de ano é tristeza. Pessoas que talvez carregam algumas marcas, viveram experiências dolorosas nesse ano, várias situações. Mas o que você faz quando você precisa de esperança? Qual é a sua atitude? Qual é a sua ação? Porque de vez em quando a gente precisa de esperança. De vez em quando nós passamos por situações, por momentos, enfrentamos algumas tribulações, algumas angústias, e o que nós precisamos é esperança. O que você faz nesse momento? A Bíblia Sagrada é o livro da esperança. É o livro da esperança. É o livro da expectativa. É um livro que traz para nós, que revela para nós, que aponta para nós que existe por trás da Bíblia Sagrada, existe por trás das Escrituras, um povo que foi ao longo da história alimentado, movido por esperança. Um povo que estava passando por diversas dificuldades, diversos momentos de limitações, de angústia, passaram por todo tipo de crise social, crise espiritual, crise econômica, diversas situações, mas é um povo que não retrocedeu. É um povo que nunca voltou. Pode ter passado por momentos, pode ter passado por períodos aí de estagnação, mas é um povo que entregou para nós. Se você é fruto disso, se você está sentado aqui hoje, você é fruto desse povo aqui, porque eles abraçaram, receberam a mensagem, avançaram com a mensagem e trouxeram a mensagem para nós. Homens e mulheres atravessaram o oceano com a sua vida, dando testemunho, e esse evangelho chegou até você. Então é porque esse povo aqui, ou esses povos aqui, essas várias gerações, foram povos que caminharam na esperança. E como a própria Bíblia Sagrada vai falar de Abraão, uma expressão bonita, ele até mesmo creu contra a própria esperança. Até mesmo quando faltou esperança, não faltou a fé, e por causa da fé, voltou-se a esperança. Então, a Bíblia Sagrada é um livro de esperança. E nós estamos num momento, como eu havia dito, que é o momento de celebrar a esperança. Nós estamos nesse tempo. Por isso o nome dessa série, Advento. Advento. É o tempo da expectativa.
é o tempo da espera, é o tempo de esperança, é o tempo de criarmos as nossas expectativas, de alimentarmos, de levantarmos a cabeça, olharmos para frente e, apesar do que estamos vivendo aqui, apesar do que estamos experimentando agora, nós já contemplarmos o que nos espera amanhã. O povo da Bíblia Sagrada é o povo que sempre olha para o amanhã, não no sentido da ansiedade, não no sentido da preocupação, mas no sentido da revelação. No sentido de que não há nos olhos do povo da Bíblia Sagrada nenhum véu que os impeça de ver além. É um olhar antecipatório. Eles estão vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, mas eles não retrocedem. Por quê? Porque apesar de estarem aqui, eles já contemplam o que os aguarda amanhã. Eles veem o que os olhos naturais não enxergam. Isso é o que nós chamamos de fé, é o que nós chamamos de esperança, e é o que a Bíblia Sagrada nos convida. E nós lemos um salmo que nos ajuda a responder essa pergunta: o que nós fazemos quando nós precisamos de esperança? E geralmente você precisa de esperança num tempo de dificuldade, de crise, de limitação. Você olha, mas não tem perspectiva, e a gente se sente como num beco sem saída, como se estivéssemos num beco envolvido por vários prédios e a gente não tem horizonte. Nós não temos horizonte. Recentemente eu tive a oportunidade de ir para Jaboticatubas aqui, e um espaço que eu não havia ido ainda, e esses 2 anos meus aqui eu fui praticamente mais para Belo Horizonte, e há uma diferença grotesca, porque Belo Horizonte tem os seus pontos bonitos, eu gosto muito da urbanidade, mas quando você se depara com o horizonte, e indo para cá tem uma reta maravilhosa, você tem perspectiva, é gostoso. Eu não sei você, Minas tem umas rodovias esquisitas, né, cheio de curva, parece montanha-russa, né? Mas quando raramente você pega uma reta, eu gosto muito de retas, principalmente na planície, você tem perspectiva. Eu não sei você, traz para mim uma esperança, é um negócio esquisito, cada um tem a sua esquisitice, mas quando eu olho para uma reta, estou numa planície ou no alto de um monte e a gente olha para baixo, você tem perspectiva. Recentemente também eu pude ir na Serra da Piedade, que lugar maravilhoso, você vê Belo Horizonte, Caeté, a região toda aqui, a 381 lá embaixo, você tem perspectiva. É impressionante, você está numa posição mais alta, e onde você está é legal, mas você vê coisas novas, você vê longe, é diferente isso. E o povo da Bíblia Sagrada é um povo que vê longe, vê além de onde estão, porque eles têm horizonte, isso é muito bonito. E nós lemos um salmo que nos ajuda a responder isso. O povo da Bíblia Sagrada nos ajuda a pensar onde ou como nós podemos encontrar esperança. Nesse tempo em que nós estamos falando de advento, onde e como nós podemos encontrar esperança. O Salmo 126 é um salmo muito importante, e principalmente nesse tempo da igreja, quando a igreja está nesse período que antecede o Natal, falando de expectativa, de horizonte, é um salmo que se tornou um salmo muito utilizado, porque é um salmo de perspectiva, é um salmo de horizonte. O Salmo 126 é um salmo que é escrito num momento muito difícil do povo de Israel. A gente não sabe precisar claramente aqui qual era a situação pontual que esse povo está vivendo no momento, mas é um período difícil, é um período de dificuldade, é um período de angústia, é um período em que o povo, de fato, não tem em si, ou no momento atual, nenhuma fonte de esperança. Sabe aquele momento que você olha para o lado, olha para frente, olha para trás, olha para o alto, para baixo, olha para a carteira, olha para o aplicativo, né? Você abre o seu e-mail, você não encontra muita esperança. Israel está vivendo um momento difícil. Como é que a gente pode saber que Israel está vivendo um momento difícil? Porque no versículo 4 há um clamor. O salmista clama: Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura-nos, Senhor. Há um pedido do salmista por restauração. Ele pede a Deus que Deus faça algo na vida dele, que o restaure.
Ou seja, eu estou vivendo, ou nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, e eu clamo a Ti, Senhor, restaura-nos. Nós estamos como que quebrados, como que um vaso quebrado, como um vasilhame quebrado, trincado. Restaura-nos. Faça algo novo na nossa vida. Então é uma expressão de clamor. É uma expressão que ela é originada de uma situação de dor, um tempo de desesperança. Mas a gente olha para um salmista que clama ao Senhor. Mas o clamor do salmista, ele é no versículo 4. Exatamente no meio do salmo. Nós temos um salmo, e é justamente no versículo 4, lá pela metade do salmo, que há um clamor, um pedido de socorro. É só no versículo 4 que o salmista começa a falar do seu presente, da sua situação atual. Somente no versículo 4 ele apresenta a Deus o seu presente, dizendo a Deus: olha Deus, a coisa está séria, o hoje depende de restauração. E aí a gente começa a aprender algo muito importante com esse povo da Bíblia Sagrada. Onde nós podemos encontrar esperança? Na memória. Na memória. Você já deve ter me escutado falar sobre isso, memória. E eu estou falando porque você esqueceu, tenho certeza. Na memória. Nós precisamos aprender com o povo da Bíblia Sagrada a usar a nossa memória. Memória. Nós somos um povo de memória ingrata. Nós somos um povo que não sabemos usar a nossa memória. Eu conversei com uma pessoa esse final de semana, é uma pastora amiga nossa, e ela é natural do estado do Rio. E nós estudamos juntos em São Paulo, ela se casou com outro amigo nosso pastor, eles pastoreiam em Tumiritinga, e eles estavam aqui esse final de semana. E ela está pastoreando em Minas, em Tumiritinga, e ela brincando, dizendo que ela descobriu algo muito sério. Ela falou assim: vocês mineiros são doidos demais. Ela falou assim: eu descobri que uma pessoa, que um mineiro, aliás, uma mineira, hoje ela pode estar rindo de você, mas ela pode daqui a 30 anos vingar de você porque você fez uma coisa com ela 30 anos atrás. Assim, o mineiro tem uma capacidade incrível de fazer as coisas friamente calculadas, e ela foi descrevendo um pouco de como que o mineiro é na perspectiva dela, sendo uma pessoa do estado do Rio, ela é de Resende, e ela brincando, como que tem sido desafiador para ela estar em Minas, lidar com nós, mineiros aí, com o nosso jeito. Não é assim às vezes? Nós às vezes temos uma memória difícil, claro, a gente tem as nossas exceções e tudo, mas tirando a brincadeira dos mineiros, mas nós humanos às vezes somos assim. Nós temos uma memória que nós nos apegamos ao fracasso, aos erros, às frustrações, às chateações. Quantos relacionamentos estão hoje definhando? Porque há 20 anos atrás aconteceu algo. Há 20 anos atrás aconteceu algo no relacionamento, seja na amizade, no casamento, na família, na igreja. Não, porque fulano há 20 anos atrás não deixou eu fazer tal coisa. 20 anos. Ou fez tal coisa. E aí, durante esses 20 anos, aconteceram coisas maravilhosas, coisas boas, coisas legais, riram juntos, fizeram coisas boas, mas há 20 anos atrás, isso eu não esqueço. Isso eu não esqueço. Não vou esquecer, não, eu não sou trouxa. E a gente ainda fala, eu não sou trouxa. E aí a gente vai acumulando, e a nossa memória ela tem muito mais poder de se associar ao fracasso, às frustrações, aos erros. Por exemplo, para você confiar em alguém, às vezes é custoso, a pessoa tem que fazer, como a gente fala, das tripas aos corações, para você poder confiar nela. Aí basta você desconfiar que talvez seja possível que possa ser que ela faça alguma coisa com você. Aí você já dá 2 passos para trás.
Talvez ela gaste 1, 2, 3, 4 anos para conquistar você. Aí basta uma fofoca. Olha, estou sabendo que o fulano possivelmente pode ter dito que você... Aí pronto, bastou. Ou você vê uma frase no Facebook, as famosas indiretas, né? Que certamente é direta para alguém, né? Aí você lê, aí você acha que é para você, você já começa a interpretar e começa. Exemplos pequenos, bobos, né? Do dia a dia, mas que mostra como que nós precisamos aprender com o povo da Bíblia Sagrada. Por quê? Há um clamor no versículo 4, restaura, Senhor. Mas o versículo 1, 2, 3 é uma lembrança, é uma memória. O salmo não começa com um clamor, o salmo não começa com um pedido, o salmo não começa com fé, o salmo começa com memória. O salmo começa com uma lembrança. Lembrança de quê? De algo bom que Deus fez. E algo marcante na história do povo. Quando o Senhor trouxe de volta para Sião os cativos, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. E ele diz: é verdade, Deus fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Então, restaura, Senhor, a nossa sorte. Vocês estão percebendo? Ele está vivendo um momento difícil, o seu povo está vivendo um tempo de dificuldade, mas não há uma prostração, não há um desânimo, não há um desespero, não há uma desistência, há uma memória grata. Ele olha para o seu passado, para o passado do seu povo, para a história do seu povo, e ele traz para si um arquivo positivo. Quando o Senhor nos trouxe de volta, Ele está falando de um dos maiores feitos de Deus na história do seu povo. Houve um período da história de Israel, que Israel é invadido por um império vizinho chamado Babilônia. É narrado aí no livro dos reis e principalmente no livro de Daniel. Você vai ter uma ideia do que foi. O império invade Israel, destrói o povo, leva muita gente cativa, eles se tornam exilados em terra estranha. Eles são obrigados a trabalhos forçados, mulheres estupradas, casas queimadas, o templo destruído, é um caos absurdo. Então eles são levados para quilômetros e quilômetros de distância. Israel é devastado. Mas houve um tempo que Deus começa a restaurar o povo. E aí Deus dá a oportunidade de trazer de volta o seu povo. O povo que novamente se tornou escravo vive um novo êxodo. Eles voltam para Sião, ou seja, para o Monte Sião, para Jerusalém, para Israel, e começam a se refazer como povo. E esse episódio ficou marcante, e muitos anos depois, o povo está num momento de dificuldade. O que eles fazem? Eles olham para a sua história e eles pescam algo positivo. Para quê? Para terem esperança. E o que nós fazemos? Quando temos uma dificuldade hoje, a gente olha para o nosso passado e fala assim: sempre foi assim. Desde que eu estou aqui é assim. Sempre foi assim. Não tem jeito mesmo, é assim mesmo. É isso mesmo. Eu sabia que ia dar errado, porque nunca deu certo mesmo. A gente nunca acertou mesmo. Israel tem muitos episódios negativos, gente. Talvez até mais. Até mesmo através de personagens aí marcantes, importantes para a fé e para a tradição, como Davi, nós temos atrocidades. Davi foi um rei fantástico, mas também foi um assassino, um adúltero, um déspota. Também foi isso, as coisas.
armou a morte de Urias para ficar com a esposa dele, tem tudo isso. Israel poderia ter se lembrado disso. Nós estamos aqui, né, porque Davi era um adjetivo por aí, né? Era um sem vergonha, né? Por isso, não foi fiel, ensinou a gente mal. Mas o que Israel faz? Olha para o que tem de bom. Não é negar as dificuldades, não é fingir que não tem dificuldade, mas é trazer esperança, gente. E de onde Israel traz esperança? Da sua memória. Da sua memória. Por isso, diante de uma dificuldade nova, de um desafio novo, de um obstáculo atual, Israel não retrocede. Nós podemos não ter hoje, agora, aqui na nossa mão, a esperança, mas nós temos na nossa história. Nós temos uma história de esperança. Nós temos uma tradição de esperança. Nós temos marcos de esperança. Então, se deu certo lá, e o Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui, e é o mesmo Deus que estará lá, nós podemos confiar. Amém. Nós podemos confiar. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós não fechamos os olhos para os fracassos, nós não fingimos que está tudo bem, mas é ter um olhar pessimista. Essa é a grande diferença, eu tenho falado isso para vocês, de uma pessoa que lamenta e uma pessoa que murmura. Uma pessoa que lamenta e uma pessoa que murmura. E na sexta-feira nós estivemos aqui com a liderança e eu falava a respeito disso. Nós precisamos aprender a não murmurarmos. Crente murmura demais, gente. Nós somos chatos demais. Sério, tem hora que a gente é muito chato. A gente precisa lamentar mais. E qual que é a diferença, pastor? Lamento é positivo. Tanto que a Bíblia Sagrada tem um livro chamado Lamentações. É um livro bíblico importante. Nós precisamos lamentar, não murmurar. Qual é a diferença? O murmurador é aquele chato, pessimista. Sabe aquele que não faz nada e não quer que você faça nada? Tudo está ruim, tudo vai dar errado, é sempre assim mesmo, não reclama de tudo, fala mal de tudo, nada dá certo, tudo, sempre encontra um defeito, sempre foi assim, vai continuar assim, não dá certo, a vida é assim mesmo, o mundo pode acabar, não vê as coisas positivas. Por exemplo, Deus faz um milagre, amém, mas quero ver amanhã. Quero ver amanhã. Ou Deus faz alguma coisa, acho que estava melhor lá. Você falou aí que Deus fez? É o que o povo do Egito fez, né? Será que não tinha sepultura suficiente no Egito? Você precisava tirar a gente do Egito para fazer a gente morrer no deserto? A gente preferia ser escravo e comer carne do que ser livre e comer pão. Murmuração, sabe, é insuficiente. Deus faz, acontece, as coisas vão, você luta e a pessoa é chata. E tem gente que ainda tem coragem de falar assim: eu sou crítico. Não, você é chato. Você não é crítico. Talvez você seja, mas você é chato. Crítico é outra coisa. Tem uma diferença entre o crítico, uma pessoa criteriosa, que sabe pontuar, ver, né, as ameaças, ver o pó. Você é chato às vezes. É isso. E o lamento? O lamento ele é muito parecido. O lamento de fato, nós colocamos para Deus as fragilidades. A gente reclama, a gente chora, a gente apresenta para Deus a nossa dor, a situação. Mas qual é a diferença do lamento para a murmuração? O lamento te joga para a esperança. Quem lamenta apresenta a dor, mas sai desse momento de desabafo, de confissão, de oração, crendo que a situação não continuará da mesma forma e se coloca como agente de mudança. Então, se você ler o livro de Lamentações, você vai ter uma impressão que é uma choradeira só. Mas é de lá que nós temos algumas pérolas, como a que nós lemos há pouco.
eu tenho convicção das minhas angústias, eu sei da minha dor. Aí ele diz, Lamentações 3, 21, mas eu também trago à minha memória o que me dá esperança. E ao trazer a memória que me dá esperança, eu me lembro de uma coisa, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E por isso, porque Deus é misericordioso, Ele intervém, nos salva e nos dá esperança. O lamento realmente está ruim, a coisa está séria, realmente o negócio não funciona mais, a coisa está braba, né? Igual a gente fala, está braba. Mas nós temos um Deus, nós temos uma história, nós temos uma palavra, e nós vamos caminhar para o bom. Está ruim, mas nós vamos caminhar para o bom, e eu me comprometo em caminhar para o bom. Esse é o lamento, esse é o lamento. E nós precisamos parar de murmurar. O murmurador, ele tem uma memória ingrata. Deus trouxe a água da rocha hoje, amanhã a gente já reclama que a gente vai morrer de sede. Não é assim? Não tinha sepulcro suficiente? Não tinha? Cada ação uma reclamação, cada ação uma reclamação. Uma vida sem esperança. E esse é um salmo que não há murmuração. Há de fato um lamento, mas é na memória que vem a esperança. Está difícil, mas o Senhor restaurou lá a nossa sorte. Ele fez algo que nós não podemos esquecer nunca. Nunca. E terça-feira eu falava aqui a respeito de gratidão, e eu dizia que eu acho que se Deus parasse hoje de nos abençoar, se Deus passasse a régua, né? Se Ele fechasse a conta e parasse de nos abençoar, nós já teríamos motivos de sobra para continuar o resto da nossa vida agradecendo a Deus. Se Ele fechasse a conta, falar, não vou abençoar ninguém mais, fechei a conta, não vou fazer mais nada, a gente deveria passar o resto da nossa vida agradecendo a Deus. Que é a pergunta que a Bíblia Sagrada faz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? É o que o salmista vai dizer, Salmo 116. E nós estamos nesse salmo, e é um salmo cheio de esperança, porque ao olhar para o passado, trazer na sua memória essa esperança, ele pode clamar. Ele pode clamar. E eu não sei você, tem dia que até para orar é difícil. Nós passamos por dificuldades que a gente não tem força para orar. Não sei se você, eu passo isso. Tem dia que eu não estou com vontade de orar. E vem pensamentos assim, orar para quê? Parece que não funciona, não muda. Parece que não vai dar certo, parece que a gente fala para pedra. Parece que a gente tenta, mas não dá certo. Parece que de fato as coisas não funcionam. Orar para quê? Aí a gente lembra de tudo que Deus fez, fala, não vale a pena orar. Aí da memória, do histórico, da vivência, você ora não pelo seu momento atual, você ora pelo que você já viveu. Como aquele pai que chega para Jesus e fala assim, a Bíblia tem uns negócios esquisitos, né? O cara chega para Deus, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Você crê? Eu creio, mas me ajuda na minha falta. É mais ou menos isso. Eu já me peguei várias vezes orando a Deus, Senhor, tal. Aí eu falo assim, mas eu não consigo crer no Senhor. Eu falo, mas como é que eu estou orando para Deus se eu não creio nele? Então, umas coisas que a gente entra. E Deus deve olhar para isso e fazer, isso aí, vai. Uma hora eu te encontro, uma hora você me encontra, a gente tropica e se encontra. Mas às vezes a lembrança, e a Lady brinca, né? Principalmente quando eu encontro com alguns amigos, é sempre as mesmas histórias. Toda vez que eu encontro alguns amigos, eu só conto e a gente ri das mesmas histórias, mas isso é gostoso demais. E a gente sai é uma coisa louca, a gente encontra uma pessoa, conta as mesmas histórias, ri do mesmo jeito,
As mesmas histórias, lembranças. Aí a gente sai feliz, alegre, animado. Nós somos doidos, mas o que é? A memória. A gente lembra de um tempo bom, isso anima a gente. E na fé é a mesma coisa. Trazer na memória, olha o que Deus fez, para a gente conseguir clamar. Por quê? Porque quando nós clamamos, quando nós levamos a Deus a nossa oração, a nossa realidade se transforma. A nossa vida tem diferença. O nosso momento atual, ele cria horizontes. E aí o salmista encerra o momento com uma perspectiva de futuro. Então você percebe, ele olhou para o passado, teve força para clamar, e ele sai desse momento, ele encerra o seu salmo com perspectiva de futuro. E vai se tornar uma perspectiva até mesmo escatológica, dos últimos tempos, porque olha o que ele fala, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que é isso aqui? Esperança, perspectiva, horizonte. Horizonte. E alguém que encontra onde? No passado, na sua história. Então, olhar para a história traz ânimo. Se você olha para a sua história e fica cabisbaixo, você não está sendo bíblico. Se ao lembrar da sua trajetória de vida você fica cabisbaixo, desanimado, você não está sendo bíblico. A pessoa bíblica olha para a história e levanta a cabeça, porque ela cria horizonte. E aí traz para nós uma perspectiva de futuro. Esperança. O que ele chega à conclusão? É um tempo difícil. Estou semeando com lágrimas, estou vivendo com lágrimas, estou num tempo de dor, estou vivendo um tempo de privação, de angústia, mas chegará o tempo em que essas lágrimas cessarão. Chegará um tempo em que a tristeza dará lugar à alegria. Chegará um tempo em que a lágrima dará lugar ao sorriso. É perspectiva, é esperança. E onde está essa esperança? No Senhor. No Senhor. Que mesmo que esteja ofuscado no presente, que mesmo que hoje o Senhor não esteja visível aos seus olhos, porque Ele está perto de você, mas talvez não esteja visível aos seus olhos. Mesmo que Ele não esteja, olhe para o Senhor que estava visível no seu passado e peça a Ele: eu não estou te vendo, não estou te sentindo, não estou te entendendo, mas eu tenho algumas experiências que me dão convicção de que o Senhor está. De que o Senhor está. E por isso eu posso clamar. E isso me dá perspectiva de futuro. Isso me dá perspectiva. E eu disse que abre uma perspectiva que vai ser usada ao longo da Bíblia, porque, por exemplo, o Apocalipse, capítulo 21, que quando vai descrevendo o novo céu, a nova terra, é muito bonito que essa expressão do salmista, que é uma expressão que vai sendo desenvolvida, ela aparece lá, ao dizer que naquele dia em que o Senhor restaurar o seu reino definitivamente, que for encerrado, for consumado plenamente o reino de Deus, toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será enxugada. A lágrima que está nos nossos olhos, a angústia da nossa vida humana, a angústia da nossa sociedade, essas desesperanças, essa falta de perspectiva será saciada plenamente, porque o nosso Deus enxugará dos nossos olhos as lágrimas. O que é isso? É perspectiva de futuro. Perspectiva de futuro. Mas não é, eu vou sofrendo aqui, né? E está em alta, né? A vida é uma sofrência, né? Eu vou sofrendo aqui, né? E lá um dia Deus vai me... Não, é saber que o que me espera lá eu vou experimentando aqui. Mas eu não deixo de caminhar, porque toda lágrima será enxugada. Olha que coisa maravilhosa. Isso é esperança, gente. E porque esse período é para nós maravilhoso? Porque toda a expectativa da Bíblia Sagrada, toda a esperança da Bíblia Sagrada, toda a profecia da Bíblia Sagrada, toda a lei,
Os profetas, a lei, tudo, a história, os símbolos, apontam para a nossa principal esperança, que é Jesus Cristo. Ele é anunciado, Ele é esperado, porque é a partir dele que todas as nossas promessas, toda a nossa perspectiva é possível. E Ele, aquele Cordeiro que foi imolado na cruz, que entregou o seu sangue, estará de pé naquele dia para enxugar as nossas lágrimas. Por isso vale a pena. Por isso hoje, agora, 2019, nós podemos clamar, porque nós já temos perspectiva de futuro, que há no nosso passado e representado aqui, um ato de cruz. E isso nos dá esperança. A cruz é a nossa maior esperança. Então, se faltar para nós hoje força, esperança, nós devemos fazer como o salmista, olhar para trás e olhar para a cruz. A cruz está no nosso passado, mas ela é o nosso presente e é o nosso futuro, porque dela veio esse plano, essa consumação. O Cristo crucificado, o crucificado é a nossa esperança. Aquele que estava na cruz está conosco aqui e estará naquele dia pronto para enxugar suas lágrimas em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você.